E falar desses signos realmente é conseguir mergulhar no lado escuro da Lua, que é isso que a gente quer, né? Conseguir descobrir essa escuridão, porque o dia que a gente conseguir descobrir a nossa escuridão, ai, a gente transforma toda a nossa vida e tira toda a dor, todo o sofrimento, tudo. Então, para a gente começar bem, e começar bem mesmo, porque eu vou dizer para vocês que nessa viagem, parece que cada viagem a gente faz uma conexão diferente, né? Mas nesta viagem, a Sara, eu recebi a bênção do meu nome, que foi assim, muita emoção. Mas no mesmo dia da bênção do nome, que a gente foi visitar Marpelá, me tocou demais a presença de Leia. Nossa, uma coisa assim. E essa presença desse feminino, um feminino que faz, como mãe, uma escolha, porque ela fez uma escolha. Eu demorei muitos anos para entender. Desculpa, eu estou falando de Leia? Não, perdão, estou falando de Rebeca. A escolha que Rebeca fez entre Esaú e Jacó. Porque como é que uma mãe pode ter 2 filhos dentro da barriga e depois esses filhos nascem e ela fez algumas escolhas que interferiram profundamente, não só na vida desses 2 filhos, mas na nossa vida. Porque talvez se ela não tivesse feito as escolhas que ela fez, ela direcionou, inclusive com relação ao marido, Isaac, e direcionou o filho, o próprio Jacó, nós não estaríamos aqui agora. Então, assim, a presença de Rebeca foi muito grande para mim nessa viagem. Jesus, eu não tenho nem o que dizer para vocês, porque foi talvez a mais... Sempre é muito intenso, mas dessa vez também foi muito intenso, mas de um lado que não tinha nada a ver com o assunto do sofrimento, um assunto de expansão. Já na primeira visita, quando a gente foi para o Monte Tabor é aquele local onde tanto Moshe Rabbeinu e Elias, Monte Tabor é o lugar da transfiguração de Cristo, se apresentaram para Cristo e para os 2, 3, para 3 discípulos que estavam com ele. E naquele primeiro momento em que a gente entrou dentro desse lado cristão da viagem, foi como se tivesse aberto, assim como se a Cabala, essas palavras da Cabala, tivessem realmente tivesse incorporado, inscrito, para que eu não conseguisse ver, porque a partir de então eu já não vi mais nada de sofrimento. Eu vi possibilidade de milagre, de transformação, de união, no sentido de que realmente eles estavam todos falando a mesma língua, todos estavam passando a mesma possibilidade potencial para as pessoas que estavam ali presentes. Então, assim, foi, nossa, muito especial. E esse tipo de vivência, ela, conforme a gente estiver aqui fazendo o nosso caminho das aulas e tudo, ela vai estar se apresentando. Se Deus quiser, nós vamos, quem sabe no ano que vem, fazer de novo essa viagem, porque quem vai uma vez quer fazer mais, né? Mais vezes, porque é uma coisa que parece que você abriu, né, o tempo e mergulhou num lugar que está fora desse mundo. Então, quem sabe a gente possa entrar dentro desse lugar do mundo juntos, porque aqui realmente a gente fala, né, que está fazendo esse exército, nós estamos fazendo esse exército aqui que está sendo criado, cada um de nós, assim, potencializando a força do outro. Então, vamos acender aqui o nosso incenso e vamos botar para quebrar, porque nós temos um trabalho e tanto para fazer nessas semanas aqui que estão recebendo essas águas.
Olha, ultimamente eu não sei o que tem acontecido, que eu tenho queimado a ponta dos meus dedos para acender velas e incensos. Tá aqui. Então, na viagem, como o grupo era um grupo pequeno, nós estávamos num micro-ônibus. E o que possibilitou o micro-ônibus? A gente ir mais rápido para mais lugares. E aí eu vou dizer para vocês, parecia que as coisas apareciam, aí eu falava, Rabino, vamos para tal lugar? Vamos. Rabino, vamos fazer assim, assim, assado? Vamos. Então, tudo aquilo que era extra do roteiro, parecia que foi escrito para estar no roteiro. E as coisas se encaixavam numa medida tão perfeita, que quando a gente chegou em Jerusalém, que aí sim a gente sente uma força assim de um sofrimento, porque é aquele lugar que todo mundo quer estar, aquele conflito da conquista, aquela situação que todo mundo quer ser dono, que quer pegar para si. O próprio assunto da crucificação, parecia que tudo foi feito para chegar ali e conseguir transcender essa condição e conseguir estar acima de tudo isso. Foi realmente perfeito. Foi realmente perfeito. Eu queria ter falado tudo isso na Shabbat, na sexta-feira, mas a coisa do tempo, né? Tanto tempo sem falar, aí de repente você quer falar das parashot das outras semanas, para que nada seja perdido, para que a gente possa caminhar todos nós juntos, para conseguir compartilhar o máximo de coisas possíveis. E talvez não consegui passar isso, mas quem sabe na próxima sexta. Então agora está saindo para vocês naturalmente. Então acendemos aqui esse nosso incenso para que ele seja aqui o guia das nossas palavras. Vamos acender então agora juntos aqui a nossa vela. E aí vocês conseguem enxergar a vela? Sim? Ai, nós estamos tão pertinho. Tá bom, então aí depois que a gente olhar para a chama da vela, vamos fechar os nossos olhos. Inspirar e expirar. Sentir o coração batendo. Sentir essa expectativa no nosso coração de algo que a gente quer que aconteça, uma alegria que a gente quer que seja apresentada, algo que vem da nossa alma, em poder fazer o retorno à nossa casa, inspirando e expirando, conseguir entrar na frequência de tantos mestres que passam por aquele lugar sagrado. Ele não é simplesmente sagrado, ele é santo, porque sobre ele a santidade foi manifestada. E esse oposto entre o santo, entre o sagrado, entre essa paz, o shalom, no lado extremo, o conflito, o desentendimento, a guerra, o desejo de receber só para si mesmo.
Tudo isso é um reflexo do mês, esse mês que traz esses dois opostos, os dois opostos que não estão lá fora, mas estão dentro de nós. Ao acender essa vela, queremos convidar a presença desses mestres, desses justos que conseguiram realizar a sua correção, que podem estar do nosso lado, nos guiando, para que possamos fazer a nossa correção. Ao acender a vela, queremos acender a luz do nosso coração. Nosso Mestre Jesus, nessa força da ressurreição, sentir seus passos, sentir sua presença, sentir seu calor, sentir seu amor. Ao mesmo tempo, sentir a incompreensão daqueles que não puderam entender essa mensagem divina. Que Ele possa estar do nosso lado, profundamente, no nosso coração, para trazer a luz e afastar o conflito, o desentendimento, trazer a compreensão da ressurreição. Junto com Ele, os nossos patriarcas e matriarcas, através do estudo, do conhecimento, das suas experiências, podemos cada vez chegar mais perto e sentir a presença de cada um. Abraçar essa presença também, para conseguir chegar mais perto da missão da nossa alma. Traduzindo todo esse sentir, Rabbi Shimon Bar Yochai, que traz para nós a sabedoria do Zohar, sendo cada um aqui um dos discípulos que queriam escutar as suas palavras, questionar, entender, compreender cada preceito, como nós aqui, questionar, entender, compreender cada palavra dessas porções que são para nós esse guia. E todos os mestres e sábios da Cabala que vieram caminhando junto com Rabbi Shimon Bar Yochai, Ari Akadosh, Rav Ashlag, Rav Brandon, Rav Berg, todos estes quatro, com a presença viva nos locais aonde visitamos. Essa presença está chegando até cada um aqui. Estou sentindo como um canal que eles vieram junto comigo para chegar até vocês, para que esse caminho de amor no coração seja compartilhado e expandido por cada um de nós, inspirando e expirando. E essa é a alegria, não só da nossa alma, mas a alegria de todos esses justos, todos esses seres de luz que contam conosco para que sejamos
aqueles que vão manifestar aqui na Terra essa sabedoria, através do nosso mérito, através do nosso querer. Inspirando e expirando, para selar com muito amor esse momento. Eu vou contar até 3 e nós vamos abrir os olhos, sentindo a presença da luz. 1, 2 e 3. Olha, sejam todos bem-vindos, retornada à Terra Santa. Por mais que a pessoa ache que talvez algumas pessoas mais céticas, pessoas acham que vão entrar lá para realizar talvez situações que não estão ligadas à espiritualidade, mas é impossível passar por lá e se sentir o mesmo ou ileso com tudo que acontece. Então eu estava com muita saudade de estar com vocês, muita vontade de poder estar aqui compartilhando, e nós ficamos 3 semanas em que dentro do nosso estudo, são 3 semanas muito importantes, mais uma, né? Como sempre a mais importante, mas é que vai fazer o quê, né? Realmente é muito importante. Eu vou deixar só aqui no canto. Peraí, vou deixar a vela também aqui do ladinho. Ah, mas ela tem que estar aqui. Ah, pronto, aqui, pronto. Assim. E nós falamos sobre espiões que foram para a Terra Prometida e não conseguiram encontrar nem leite, nem mel. Depois, nós falamos sobre um líder que sabia tudo, mas por conta de querer segurar o poder nas suas mãos, acabou perdendo absolutamente tudo. Korah. Falamos sobre um último mandamento, uma última ordem, Hukat, que foi que aconteceu na semana passada, e ela também falava sobre algo muito ligado aos sentimentos, algo ligado à nossa falta de paciência. Continuamos aqui também pensando em momentos em que a gente se descontrola. Nós estamos falando aqui dentro desse deserto, que nós estamos nesse livro, que é Números, Bamidbar, no deserto, que fala sobre um vazio. E aí a gente percebe realmente que só quando a gente se esvazia, desse mundo real, até eu que acabei de voltar dessa viagem, eu voltei muito preenchida com aquilo que eu encontrei lá. E é difícil voltar e aterrissar aqui, nesse mundo que a gente está agora. Mas quando a gente se esvazia desse mundo, a gente consegue abrir o espaço para que essa luz possa entrar. E com a presença dessa luz, até naqueles lugares mais escuros, a gente consiga, então, olhar e enxergar aquilo que normalmente naquela escuridão tão escura, aquele lugar tão sombrio, a gente não consegue ver nada. E nessas porções, se eu pensar em Korah, Hukat, se a gente pensa na porção, inclusive, desta semana, Balak,
E daqui a pouco nós vamos estar chegando na semana que vem em Pinhas. Todas elas estão ligadas a esse esvaziar de sentimentos para que a gente possa cumprir a nossa missão, possa chegar mais próximo dessa nossa missão que está escondida nesse lugar da Lua, onde existe a morte, e nós somos mortos-vivos até que a gente consiga saber verdadeiramente qual é a nossa missão. Porque até então a gente está andando aqui como robôs, simplesmente seguindo as ordens de quem? Fazendo o quê? E sendo levados por esses sentimentos que estão sendo apresentados aqui nessas histórias, e graças a Deus que existem essas histórias, para que a gente possa internamente fazer reflexões e pensar. Porque a gente pensa, a maior parte do tempo, que o mal não está dentro de nós, que esse lado escuro não faz parte de nós, que a má inclinação não faz parte de nós. A gente pensa que a gente é 100% bom. A gente acredita nisso. Eu acredito. Eu penso. A maior parte do tempo eu preciso fazer um grande esforço para pensar que eu não sou boa. Meu Deus, eu sou boa. Mas será que eu sou 100% boa? Com certeza não, porque se eu fosse, eu não estava aqui. E é difícil para a gente assumir esse nosso lado. A gente não quer. Nós fazemos coisas boas. A gente segue por um caminho bom. Mas o que acontece? Só quando a gente realiza que existe essa má inclinação dentro de nós, a gente consegue fazer a transformação. Fazer as coisas boas é natural para nós, lógico, porque nós vivemos dentro de uma sociedade que já nos colocou, desde o início da nossa educação, critérios, regras de condutas, dentro da estrutura da família. Nós sabemos quais são as condutas positivas, aquilo que a gente deve evitar. Mas o quanto dessas coisas boas e dessas ações positivas que a gente faz verdadeiramente com o nosso coração, no sentido de se aproximar da luz. O quanto dessas nossas ações, elas são conduzidas simplesmente por esse aprendizado, que agora já virou robótico para nós, de seguir um padrão e ser aceito por aquela família, por aquele grupo, pela sociedade. O quanto verdadeiramente, já que a gente aqui é cabalista, a gente tem que fazer questionamento de absolutamente tudo. Nessas histórias que a gente está fazendo a leitura, em que o assunto do Lashon Hará vem, quando a gente falou de Hukat, gente, até a profetisa Miriam falou, verdade, mas ela falou de Moshe, ela ficou com lepra, ela teve que ser tirada do acampamento. Quer dizer, são grandes almas que passaram por experiências, e aí a gente pensa, puxa vida, mas se isso aconteceu com eles, que será de nós? Então, nós estamos aqui falando de Lashon Hará, nós estamos falando aqui de ciúmes, nós estamos falando aqui sobre um olho, porque nesse mês a visão é algo que está muito latente. Quando a gente pensa nos sentimentos da água, os olhos trazem um sentido, porque a gente olha, e os olhos naturalmente trazem o sentido para nós. Quais são as emoções que vêm quando a gente olha pessoas tão felizes e alegres e naquele momento a gente está sofrendo? Naturalmente, a pergunta, por que eles e não eu? Por que aquele é
Se a gente está falando de que todos nós temos o potencial, por que é que alguns parecem ser os eleitos, os escolhidos, os prediletos, e ele é igual a uma, porque está acontecendo com ele e não está acontecendo comigo? Nesse mês nós temos que colocar tudo isso na balança, porque é justamente sobre isso, essas histórias. E essa semana em que a gente está falando de Balac, e aí a gente já começa a pensar, puxa vida, por que é que mais uma vez a Torá está colocando, porque a gente teve uma situação como essa em Yetro, na porção Yetro, que é a porção dos 10 pronunciamentos. O nome da porção é o nome de um idólatra, mas um idólatra que fez toda uma transformação. Mas quando a gente está falando de Balac, nós estamos falando aqui um grande feiticeiro que, como em tantas outras situações na história do povo hebreu, quis aniquilar e destruir o povo hebreu. O faraó quis cancelar o povo hebreu. Os romanos quiseram destruir o povo hebreu. Os gregos quiseram fazer com que o povo hebreu parasse de praticar a sua tradição. Quer dizer, de certa forma, também é anular, porque eles queriam colocar todos iguais dentro da cultura helenística. É um tipo de anulação também. Mas vamos pensar até na própria história de Esther. Haman queria aniquilar o povo hebreu. Se a gente vai andar um pouco mais para frente no tempo, e a gente vai pensar na Inquisição espanhola, também queriam tirar o povo hebreu da jogada. Hitler, tirar o povo hebreu. Então, todos eles queriam destruir o povo hebreu. Só que assim, todos eles usaram armas para fazer essa destruição. Mas Balac resolveu fazer diferente. Balac, que era um feiticeiro, assim como o faraó, um grande feiticeiro, ele quis aniquilar, anular o povo hebreu de um jeito diferente, usando uma arma diferente. Algo que para nós, aqui no século XXI, vai parecer um filme, daqueles filmes de aventura, que mistura contos de fada, a história da Nárnia, do Harry Potter, algo que tem mágica, que tem feitiço, histórias, né? Não sei, Lord of the Rings, uma coisa desse gênero. Mas, gente, isso está escrito no livro mais sagrado, um livro que resistiu aos tempos. Então, aqui eu quero que vocês pensem em duas situações para conseguir entender e ver a importância e o valor. Quando a gente pensa nesse tipo de histórias, a gente não acredita, porque parece coisa de contos de fadas. Nós acreditamos naquilo que a ciência comprova. Mas, naquela época, não só ali, mas em todo o mundo da época, se a gente pensar nas Américas, se a gente pensar na própria Ásia, na Europa, o que mandava naquela época? Era esse tipo de magia. Porque o que era essa magia? É você estar 100% ligado nas forças da natureza e usar das forças da natureza
Você pode usar ela de uma forma positiva, entendendo a hora que você vai plantar. Porque você tem uma influência, então você planta naquele momento em que você vai conseguir ter um resultado melhor. Isso a gente consegue entender porque isso existe hoje dentro da nossa situação. Até hoje isso sobreviveu aos tempos. Mas existem forças na natureza que estão ligadas à escuridão. Talvez hoje pessoas não acreditem nessa existência. Mas, se a gente pensar que todos os povos faziam os seus rituais que transformavam e modificavam a realidade, porque é como se eles estivessem abrindo portas e janelas de um mundo que hoje a gente não acessa, que parece que está lá longe, que talvez a gente nem acredita que ele existe, porque a gente não consegue ver, porque a ciência não comprova, porque são aquelas pessoas que têm esse acesso, talvez eu olhe para elas e pense, são charlatões? A gente não sabe. Mas o que fazia uma pessoa ser o líder? O que fazia uma pessoa ter o poder? Eram as pessoas que mais conseguiam controlar essas forças. Aquelas que controlavam essas forças eram o líder. E aqueles que nem conseguiam acessar essas forças, o que eles eram? Os escravos e as vítimas. Porque eles não conseguiam lidar com aquilo que era tão maior. Agora, quando eu trago para o dia de hoje, eu acho que isso acontece exatamente. Aqueles que conseguem lidar com essas forças que aparecem, que não existem, eles estão comandando absolutamente tudo. Bom, vamos continuar. Em seguida, vamos entender que essas histórias estão escritas neste livro. Um livro que está resistindo aos tempos, o livro que mais foi copiado. Vamos entender que hoje qualquer pessoa pega, escreve, faz aí uma mensagem no WhatsApp, manda mensagem e aquela mensagem pode ser compartilhada e aí se criou ali uma notícia, uma situação, uma informação. Aí muitas pessoas leram, algumas acreditam, outras não acreditam, de repente aquilo se tornou uma verdade. Até qualquer pessoa hoje pode escrever, levar numa gráfica, nem precisa fazer um grande investimento, leva ali no Xerox, tira lá 1 milhão de cópias, distribui falando o que quer que seja, distribui, uma quantidade de pessoas pode ler, umas podem jogar fora, outras podem até considerar, mas qual que é a importância disso? Aquilo pode se tornar verdade ou não, porque pode ser um absurdo e todo mundo queimou, jogou no lixo e encerrou. Vamos até lembrar que o próprio Hitler, ele queimou, e mesmo durante a Inquisição, uma quantidade de livros. Por que se queimava? Porque achava que ia chegar num momento que as pessoas não iam ter mais acesso àquela informação iria deixar de existir. Mas vamos entender que a Torá, esse livro, que é escrito manualmente, num pergaminho, de uma pele de um animal, a mesma. Uma pessoa para escrever uma Torá, talvez, para fazer a cópia, iria demorar quantos anos? Quanto ia custar? Quer dizer que, se a gente usar a nossa lógica, para valer o investimento de fazer uma Torá, quanto que a pessoa não precisava colocar de recurso? Para esse livro chegar até nós ainda hoje, quer dizer que essas histórias aqui, acho que não são da Nárnia. Não é possível que elas iam resistir. Sábios e sábios e sábios comentando, falando.
Não tem modificação nenhuma. Então, aqui nós entramos em dois caminhos. Então, existiam os feiticeiros. Esse livro está trazendo para nós algo que existiu. Nós podemos aqui ficar até nessa discussão, a verdade, não verdade, mas vamos tentar nos colocar num lugar em que a nossa consciência sai deste lugar e entra neste lugar, mas mais do que neste lugar, porque aqui é o corpo, neste lugar, aonde está a alma. Por quê? Balac, vendo que o povo hebreu já está às portas de entrar na terra prometida. Nesse momento já se passaram 40 anos, vamos arredondar, no deserto. Conforme eles vão entrando, eles iam chegar na Terra Santa e teriam que conquistar a Terra Prometida, porque existia lá povos que moravam naquelas cidades. E Moisés vem com as 12 tribos e ele, nesse momento, pergunta para aqueles povos que ele vai encontrando quase na entrada da Terra Prometida, e ele fala: eu gostaria de passar por aqui. Eu não vou fazer nenhum tipo de conflito. Se eu beber água, eu pago a água. Se eu usar do alimento, eu pago o alimento. Se com todas essas pessoas eu danificar alguma coisa aqui na terra, eu pago. Mas o que acontece? Ele vai no primeiro, não deixam passar. Ele vai no segundo, não deixam passar. Balac vê que Moisés está chegando. E o que acontece dentro dele? O receio e o medo de perder o lugar e a sua posição. Eles falavam hebraico. Eles tinham facilidade de comunicação, eles falam a mesma língua. E ele se deixa, e ele era esse grande feiticeiro, ele recebe a comunicação de Moisés. Mas aquele momento que Moisés fala, eu não vou, eu estou dando aqui a minha palavra, eu não vou criar conflito. Mas ele não aceita. E o que ele faz? Ele chama, então, o maior feiticeiro ligado a maldições daquela época, que é Balaão, Bilam. E aí ele fala, Balaão, que é Balaão. Bilam e Balaão, a mesma pessoa. Bom, ele era o expert reconhecido internacionalmente em fazer maldições. E qual que é a situação que a gente já sabe? Ele vai chamar Balaão. Primeiro, Balaão diz que Balaão, eles tinham um contato extraterrestre tremendo. Ele recebe ele recebe os emissários de Balac, convidando ele para ir lá amaldiçoar o povo hebreu. E ele fala para eles: olha, vocês esperam porque eu vou passar essa noite, eu vou consultar as bases lá em cima e eu amanhã respondo. E ele, naquela noite, ele faz os rituais dele e ele consulta lá em cima
E Elohim responde para ele, não vá. Ele, então, no dia seguinte, chega para esses enviados de Balaque e fala, olha, eu não vou. Eu consultei as bases e eu não vou. E aí o que acontece? Os emissários voltam, falam com Balaque, aí Balaque fala, olha, volta, diz para ele que se ele vier, nós vamos conquistar e ele vai ser o líder, ele vai ser reconhecido, ele meio que compra ele com o poder. E quando eles voltam na segunda vez, ele de novo fala, olha, eu vou consultar e aí eu respondo. E aí o que acontece? Segunda vez que ele vai consultar, ele responde, você quer ir? Vai. E aí ele vai. Só que o que acontece no caminho? Aí ele aceita, porque ele pensa, né? No caminho ele tinha um burrinho. E esse burrinho tá levando ele ali pelo penhasco. Vocês vão lembrar, porque todo ano vem a história do burrinho. Ele vai andando ali no penhasco e, de repente, o burrinho vê um anjo. E um anjo começa a bloquear a passagem. E ele começa a bater nesse coitado desse burrinho. Até que o burrinho vira para ele e fala, você é esse ser que sabe tudo, esse grande feiticeiro. Você não está vendo o anjo ali na frente dizendo que não é para continuar? Aí ele continua, mesmo assim, quer dizer, o burrinho falou. Bom, no fim das contas, ele vai fazer o altar, ele vai fazer a maldição, mas o que é que vai acontecer? Quando ele abre a boca para falar, ao invés de sair bênção, sai, ou melhor, ao invés de sair maldição, sai bênção. O nosso Criador é esse rei. Nós somos esse filho, esse príncipe. Essa sedução que chega para nós a todo momento e que a gente já não sabe nem mais de onde ela vem. A gente nem sabe, mas ela chega para nos colocar nesse teste. O Criador não quer que a gente caia. O Criador quer entregar para nós a possibilidade de cada vez a gente colocar o nosso potencial melhor para fora. E a única forma de eu conseguir não ser preguiçoso, inerte, imóvel, estacionado, é tendo a má inclinação. Porque a má inclinação, nesse momento, ela é o meu melhor amigo. Ela é a minha melhor possibilidade. Ela talvez é a única possibilidade de eu conseguir ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Porque se eu não tivesse... Olha, é muito profundo. Muitas vezes até é difícil da gente conseguir entender. Por que é que a má inclinação vai me tornar uma pessoa melhor? Porque sem a má inclinação, eu não passo pelo teste da sedução. E não provo para mim mesmo que eu sou dona de mim mesma. Então, eu preciso da má inclinação para eu conseguir manifestar o meu maior potencial. Porque aqui a gente poderia até pensar, meu Deus, esse Deus que é puro amor, não é melhor simplesmente ele me colocar aqui falando para mim, olha, realiza os preceitos. Faz só os preceitos bem feitos. Por exemplo, euzinha, do jeito que eu sou, adoro fazer essas coisas de rezar, de meditação, de só pensar no bem, só fazer coisa boa. Para mim, eu ia adorar. Por que precisa ter outras coisas aí para atrapalhar? Não precisaria ter. Mas será que essa coisa que eu estou dizendo atrapalhar não é justamente o trampolim para eu conseguir
ser mais, ir mais, superar, elevar nessa escada, a má inclinação é muito necessária. Sem ela, quem será que a gente se tornaria? Quem será que a gente se tornaria? Eu, no começo, falei justamente sobre o fato da gente fazer as nossas boas ações sendo levadas por situações da ética, do ser aceito, fazendo opções por coisas que a gente vai indo. Mas o nosso Criador quer que a gente seja muito mais do que esse vai indo. Ele quer que a gente se aproxime cada vez mais dele. Ele quer que a gente esteja cada vez mais puro para poder vibrar igual a ele. O Balak estava vibrando no medo, na destruição, no conflito. Ele não estava vibrando na coexistência. Isso é coisa do século XXI. Ele queria usar a mágica para destruir, para aniquilar. Mas a gente aqui é cabalista, a gente quer usar a mágica para coexistir. Na meditação eu falei, né, sobre essa Jerusalém sagrada, sobre esse lugar onde a gente pode abraçar essa paz, onde existe tanto conflito, porque do mesmo jeito que no sistema da pureza, essa Jerusalém já está lá, ela não foi destruída. No sistema da pureza, o templo sagrado está lá vibrando, sendo esse gerador de energia positiva para o mundo inteiro. Mas no sistema da impureza, existe essa força da dominação que quer receber essa energia só para si. Então a gente tem que usar dessa história, dessa semana, dessa energia, que é a superação da má inclinação, que é necessária, é perfeita, mas a gente precisa ficar pensando que ela existe, não adianta se enganar que ela não existe, achar que a gente é só o bem. Se a gente pensar que a gente é só o bem, não precisa fazer mais nada, dançou. Nós precisamos procurar. E olha que quanto mais convencidos a gente tiver de que a gente não tem o que procurar, mais enganados na ilusão nós estamos. Porque Balak estava perdendo um detalhe de que ele não ia ser destruído, porque Moshe recebeu essa notícia. Ele não sabia disso. A nossa visão é muito limitada. A nossa visão olha só para aquele momento. A gente não vê o todo. De novo a gente cai naquilo que toda semana a gente repete e que vai ser verdade ou a verdade para todos os dias da nossa existência. Durante essas semanas nós estamos tratando da cura mais profunda, da cura que vai abrir o caminho da imortalidade. É perceber, então, que a gente possa realmente ter esse olhar, esse entendimento que consegue ir além do bonzinho, que consegue ver e valorizar essa má inclinação como esse trampolim que é a superação desse ser a cada dia, que a gente já é, que a gente já se criou para a gente se recriar muito mais e melhor do que a gente é. Obrigada, shalom para todos. Sexta-feira nós vamos continuar nessa vibe, acendendo as velas da Shabbat juntos. Obrigada pela presença de vocês e eu amei a gente estar pertinho e junto de novo. Obrigada.